Quem foi Dwight Lyman Moody, o célebre ganhador de almas? Fica até o final desse vídeo que hoje eu vou contar a surpreendente história desse homem de Deus. Fala galera, você já me conhece? Nós estamos aqui no nosso canal Geração de Samuel, no nosso quadro Histórias que Edificam, para falar um pouco mais sobre Dwight Lyman Moody, o célebre ganhador de almas. Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva. Ative o sininho para receber a notificação e ao final, se gostar, deixe o seu like. Esse vídeo faz parte do quadro Histórias que Edificam. Então, se você quiser se inscrever para não perder os próximos conteúdos que estão semelhantes ou até melhor que esse. E se você quiser, corre lá na descrição que eu deixei o link do último vídeo. A fonte usada para hoje, que nós estamos usando de fonte para esse conteúdo, é o livro Heróis da Fé de Orlando Boyer. Eu vou ver se eu deixo o link na descrição. Vamos lá então aprender um pouco mais sobre a vida de Dwight Lyman Moody. Ele foi o célebre ganhador de almas que nasceu em 1837 e morreu em 1899. Vamos lá então? Primeiro fato impressionante sobre a vida dele é que ele ganhou aproximadamente um total de 500 mil pessoas para Cristo. Esse é o cálculo aproximadamente do que ele ganhou, né? Dwight Lyman Moody R.A. Torrey é o nome todo completo dele. O considerado o maior homem de Deus do século XIX, ou o homem mais usado por Deus para ganhar almas. Seus antepassados, seus pais eram apenas lavradores que viveram por 7 gerações no Vale de Connecticut, nos Estados Unidos. Dwight nasceu em 5 de fevereiro de 1837, de pais pobres, o sexto entre 9 filhos. Quando era ainda pequeno, seu pai faleceu e os credores tomaram conta do que ficou, deixando a família destruída até dar lenha para aquecer na casa do campo. A viúva, mãe de Dwight, né, poucos meses depois da morte de seu marido, nasceram gêmeos, e o filho mais velho tinha apenas 12 anos, mas com invencível coragem e santa dedicação, ela conseguiu criar seus nove filhos no caminho do Senhor. E Dwight se lembra dela com muito amor. Ela faleceu aos 90 anos de idade. Eu vou falar agora uma frase, né, que Dwight Moody falou sobre sua mãe. Durante o primeiro ano, depois que meu pai faleceu, isso aqui ele contando, né? Ela adormecia todas as noites chorando. Contudo, estava sempre alegre e animada na presença dos filhos. Muitas vezes eu me acordava e ela estava orando, às vezes chorando. Se chegava depois de anoitecer, sempre olhava para ver a luz na janela da minha mãe. O êxito de Dwight Moody se explica, né, a ser criado primeiramente por Deus, mas ser criado por pais que amavam a Deus, a ponto de chamar diariamente seus filhos para escutarem a voz de Deus na leitura. Todos os filhos da viúva Moody assistiam os cultos domingo e levavam a merenda para passar o dia todo na igreja. Ela obrigava os filhos a assistir os 2 cultos. Com a idade de 17 anos, Moody saiu de casa para trabalhar na cidade de Boston, onde achou um emprego na sapataria de seu tio, mas continuou a assistir os cultos, porém ainda não era salvo. Seu professor de escola dominical, Edward Kimball, conta a história de quando ele foi lá evangelizá-lo. Resolvi falar acerca de Cristo, a sua alma, e entrar na sapataria. Achei Moody nos fundos da loja, embrulhando calçados. Aproximei-me logo dele e, colocando a mão sobre seu ombro, fiz que depois parecia-me um apelo fraco, um convite para aceitar a Cristo. Falei do amor de Cristo para com ele. Lá nos fundos da sapataria, ele entregou-se a Cristo. Era o costume das igrejas daquela época alugarem os assentos.
Moody, logo depois de sua conversão, transbordando de amor, pagou o aluguel de um banco, percorreu todas as ruas, hotéis, pensões, procurando alguém para assistir o culto. Depois alugou mais um, depois outro, e aí foi todos os domingos. Certo domingo, visitou uma escola dominical em outra rua. Pediu permissão para ensinar também a uma classe. O dirigente respondeu: há 12 professores e 16 alunos, porém, o senhor pode ensinar todos os alunos que conseguir trazer à escola. Moody, no domingo seguinte, entrou com 18 meninos da rua, sem chapéu, descalços de roupa suja, esfarrapada, mas, como ele disse, todos com uma alma para ser salva. Continuou a levar cada vez mais alunos à escola, até que, alguns domingos depois, no prédio não cabiam mais, então resolveu abrir outra escola em outra parte da cidade. Moody não ensinava, mas arranjava professores, providenciava o pagamento do aluguel e outras despesas. Em poucos meses, essa escola veio ser a maior da cidade de Chicago. E domingo, cedo pela manhã, Moody acordava, limpava o lugar. Às 14 horas, quando voltava a fazer convites, achava o prédio repleto de alunos. Depois de findar as aulas da escola, ele visitava os ausentes e convidava cada aluno para ouvir a pregação à noite. Antes de findar o ano, 600 alunos em média assistiam à escola dominical, divididos em 80 classes. Em seguida, a assistência subiu a 1.000, às vezes a 1.500. Isso tudo em um ano, hein, gente? Ao mesmo tempo, Moody se aplicava na escola dominical e esforçava-se no comércio. Porém, um certo dia, com um professor, ele foi convidado a ir visitar algumas moças em suas casas. Um professor que estava já para se despedir do lugar e convidou ele na sapataria. E aí, mais tarde, ele confessou, né? Houve ali as meninas fizeram apelo, as meninas se converteram e aí ele fez uma confissão. Eu não sabia o preço que tinha que pagar. Como resultado de haver participado da evangelização individual das moças, perdi todo jeito de negociar. Não tinha mais interesse no comércio e experimentar um outro mundo e não queria mais ganhar dinheiro. Oh, delícia! A de levar uma alma das trevas deste mundo à gloriosa luz e liberdade do Evangelho. Então nós vimos que Moody, que era praticamente um empresário, desistiu de tudo para servir a Cristo. Então, depois de casar, com a idade de 24 anos, Moody deixou um bom emprego cujo salário era de $5.000 por ano, um salário fabuloso naquele tempo, para trabalhar todos os dias no serviço de Cristo. Rompeu a tremenda guerra civil e Moody chegou com os primeiros soldados ao acampamento militar, onde armou uma grande tenda para os cultos. Depois juntou dinheiro e levantou um templo onde dirigiu 1.500 cultos durante a guerra. Ele era praticamente um capelão, né? Ele fazia um trabalho de um capelão durante a guerra. Moody precisava estar constantemente em todos os lugares, dia e noite, todos os dias da semana, orando, exortando, tratando os soldados acerca de suas almas. Depois de findar a guerra, dirigiu uma campanha para levantar em Chicago um prédio para os cultos, com a capacidade de 3.000 pessoas. Infelizmente, mais tarde, esse edifício foi destruído por um incêndio. Aí ele fez uma nova campanha, onde foi construído o Fowler Hall II, um grande centro religioso em Chicago. Os cultos de oração que realizavam diariamente, ao meio-dia, precedidos por 1 hora de oração de Moody, escondido no vão debaixo da escada. Moody resolveu inesperadamente fazer uma visita à Inglaterra. Em Londres, antes de tudo, foi ouvir Spurgeon pregar no Metropolitan Tabernacle. Inclusive, nós temos um vídeo falando sobre Spurgeon, tá? Aqui no canal. Já tinha lido muito o que o Príncipe dos Pregadores escrevera e pôde verificar a grande obra não era de Spurgeon, mas sim de Deus. Visitou George Muller e orfanato em Bristol, após ler a autobiografia de Muller, que exerceu influência sobre ele, assim como o livro O Peregrino.
Essa viagem levou Moody a buscar uma experiência mais profunda com Deus. Inclusive depois de ouvir o pregador Henrique Varley falando: "O mundo ainda não viu o que Deus fará com, para e pelo homem inteiramente entregue a ele." Ou o homem inteiramente entregue a ele. E Moody disse que queria ser esse homem. Após isso, a cidade de Chicago foi reduzida às cinzas no pavoroso incêndio de 1871, que na noite da tragédia, Moody pregou sobre este tema: "Que farei então de Jesus chamado Cristo?" O Senhor supriu o dinheiro para Moody construir um edifício provisório para realizar os cultos, que durou 3 anos e meio. O primeiro culto assistiram mais de 1.000 crianças com seus pais. Esse templo provisório serviu de morada para Moody Scankey, seu evangelista cantor. Não muito depois de haver construído o templo permanente, com assento para 2.000 pessoas sem se endividar, Moody fez a sua segunda viagem para a Inglaterra. Não desejava métodos sensacionais nas suas pregações, mas usou os mesmos métodos humildes até o fim da vida. O próprio Moody afirmou: "Se estamos cheios do Espírito e de poder, um dia de serviço com poder vale mais do que um ano de serviço sem esse poder. Se estamos cheios do Espírito, ungidos, nossas palavras alcançarão corações do povo." Na Inglaterra, as cidades de York, Stamp e aí vai, foram vivificadas como nos dias de Wycliffe e Wesley. Na Escócia, o Edimburgo, os cultos que realizavam com o maior edifício, a cidade ficou toda comovida. Essa série de cultos transformou radicalmente a vida diária do povo. Na última noite, Sankey, contou para 7.000 ouvintes, isso mesmo. E Moody pregou numa carruagem para mais de 20.000 pessoas que se achavam do lado de fora do galpão. Em um culto, mais de 2.000 pessoas responderam ao apelo para se entregarem definitivamente a Cristo. Na Irlanda, Moody pregou nos maiores centros da Inglaterra, da Escócia, e aí vai. O último culto foi reservado para recém-convertidos e estiveram presentes 2.300 pessoas. Depois da campanha na Irlanda, Moody e Sankey foram para Manchester e Liverpool. O itinerário de Moody e Sankey na Europa findou-se após 4 meses de culto em Londres, onde eles pregaram para 720.000 pessoas, 600, 480 mil em vários lugares. E vale acrescentar que as diferenças denominacionais quase desapareceram. Quando Moody saiu dos Estados Unidos em 1873, era conhecido apenas em alguns estados e tinha fama apenas como obreiro da escola dominical e da Associação Cristã de Moços. Mas quando voltou da campanha na Inglaterra em 1875, já era conhecido como o mais famoso pregador do mundo. Ao chegar novamente aos Estados Unidos, Moody recebeu os convites para pregar em diversas partes do país. A primeira campanha, no Brooklyn, foi um modelo para as outras. As denominações cooperaram, alugaram um prédio que comportava 3.000 pessoas. Durante um período de 20 anos, ele dirigiu campanhas com grande capacidade nos Estados Unidos, Canadá e no México, aonde ele claramente pregava a mensagem do Evangelho, geralmente em uma tenda de lona, e às vezes chegava a 10.000 pessoas. E muitas das vezes as lonas ficavam repletas, e ele sempre gostava de pregar com sua Bíblia aberta. Apesar de Moody não ter a instrução acadêmica, reconhecia o grande valor da educação e sempre aconselhava a mocidade a se preparar para manejar bem a palavra de Deus. As 3 escolas que fundou, o Instituto Bíblico em Chicago, com 38 prédios e 16.000 alunos, o Northfield Seminary, com 490 alunos, e a Escola Bíblica em Monte Hermon, com 500 alunos, deixaram legados impressionantes. R.A. Torrey
chegou a dizer que em 8 de julho de 1894, às 15 horas, na frente da casa da progenitora de Moody, depois de andar alguns minutos, Moody achou que podia parar. Nós, aí ele contando, sentamos nos troncos de árvores caídas. Moody sugeriu o seguinte: moços, por que não podemos nos ajoelhar aqui, agora, e pedir que Deus manifeste em nós o seu poder do Espírito, de modo especial, como fez nos apóstolos no dia de Pentecoste. E ali, na montanha, oramos. Na subida, tínhamos notado como se iam acumulando nuvens pesadas. No momento que começamos a orar, principiou a chuva a cair sobre os grandes pinheiros sobre nós. Porém, houve uma grande qualidade de nuvem. Houve uma outra qualidade de nuvem, que havia 10 dias se acumulando na cidade. Uma nuvem cheia de misericórdia, da graça e do poder divino, de sorte que naquela hora parecia que nossas orações bombardeavam essas nuvens, fazendo descer sobre nós em grande poder a virtude do Espírito Santo. Homens e mulheres, eis que todos nós carecemos o batismo com o Espírito Santo. Tolkien ainda disse mais: todos os dias da sua vida, até o fim, segundo creio, ele se levantava muito cedo de manhã para meditar na palavra de Deus. Costumava deixar sua cama às 4 da madrugada, mais ou menos, para estudar a Bíblia. E ele dizia: para estudar, preciso me levantar antes que outras pessoas acordem. Chegou o tempo também de Moody findar o seu ministério aqui na Terra. 16 de novembro de 1899, no meio de uma campanha em Kansas City, com um auditório de 15 mil pessoas, pregou o seu último sermão. É provável que soubesse que seria o último, certo é que o apelo era ungido com poder vindo do céu. Na sexta-feira, 22 de dezembro de 1899, foi o dia mais curto do ano. Moody foi o dia que para ele clareou e não findará. Às 6 da manhã, dormiu em um ligeiro sono. E alguns escutaram ele dizer: se isto é a morte, não há mais nenhum vale. Isto é glorioso. Entrei pelas portas e vi as crianças. A terra recua, o céu abre perante mim. Deus está me chamando. Então virou-se para sua esposa e disse: tu tens sido para mim uma boa esposa. No singelo culto fúnebre, Tolkien, Schofield, Sankey e outros falaram uma grande multidão comovida. Emma Moody, sua esposa, também dormiu em Cristo e foi enterrada ao lado do marido no mesmo alto. A biografia de Moody é uma história como ele vivia completamente submisso a Deus. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí. Deus abençoe sua vida, graça e paz.